Oi, gente! Sejam bem-vindos à aula de Sociologia dessa semana. E o tema de hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos relacionados à socialização. Primeiro, a socialização ela é bastante variada em relação de um indivíduo ao outro e também em relação a alguns influenciadores da socialização. A socialização ela é o resultado do aprendizado constante de costumes e hábitos de um grupo social. O processo de socialização ele ocorre durante toda a vida e não apenas a infância. É assim, gente, a socialização ela acontece de maneira com que você vai se adaptando aos costumes e hábitos do grupo social em que você está inserido. Ela não ocorre apenas na infância. É claro que ela é moldada e os fatos mais marcantes acontecem na infância, mas ela acontece durante toda a vida do ser humano. As regras e tradições tratam-se de um padrão social. Os indivíduos da sociedade que pertencem são moldados por esse padrão. Ou seja, a gente aqui em Goiânia tem o padrão que todo final de semana a gente tem que reunir com os amigos e comemorar alguma coisa, mesmo que não tenha um motivo para comemoração. Então, isso é uma regra e uma tradição dentro do padrão social goiano. Dei um exemplo para vocês compreenderem melhor. A socialização ela sofre modificações segundo algumas dinâmicas. Primeiro, adultos impõem padrões de seu mundo ao universo da criança, tornando-se únicos como valores absolutos. Um exemplo, eu coloquei essa foto aqui, uma família feliz. Um adulto ele põe um padrão dentro do seu universo, no universo da criança. Exemplo, uma família que o pai e a mãe eles são obesos, muito provavelmente o filho vai ser obeso também. Por quê? Porque os hábitos alimentares dos pais vão ser reproduzidos para o filho. Então, se eles não comem coisas saudáveis, que fazem eles serem obesos, eles não vão dar coisas saudáveis para o filho e o filho também vai ser obeso. Tá bom? Próximo. As crianças refletem o comportamento e personalidade dos adultos que a moldaram. Muita gente vê muitas crianças falando assim, por exemplo, se o pai é veterinário, eu quero ser veterinário também quando eu crescer. Ou então, como eu coloquei nessa foto, uma criança medindo o coração de um adulto. Meu pai é médico, então quando eu crescer eu também vou ser médica, tá bom? Não que isso seja algo predestinado. Se seu pai tem uma profissão, você tem que ser exatamente aquela profissão. Não é algo predestinado. Mas elas refletem o comportamento e personalidade dos adultos que a moldaram. Geralmente são os pais. E também, uma coisa importante, no decorrer da vida, a criança percebe que o mundo dos adultos que a socializaram não é ideal à vida que ela pretende seguir. Então, ela vai trilhar novos caminhos. Coloquei para vocês aqui uma criança vendo o pai ingerindo bebida alcoólica. Isso acontece bastante mesmo. Por exemplo, eu conheço vários casos de crianças que veem os pais consumindo bebidas alcoólicas desde criança, olha para aquilo e pensa o seguinte: não, eu não quero isso para mim, porque, por exemplo, quando o pai bebe, às vezes bate na mãe, quando o pai bebe, fica violento, entenderam? Então ele olha a criança, olha para esse comportamento e não quer reproduzir isso para a vida dela, tá bom? A socialização, ela não é o resultado exclusivo da vida familiar, mas a coerção que o social, que são as instituições, leis, normas, exerce sobre uma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês também. O filho de um traficante, ele está ali inserido o tempo todo. Ele está inserido o tempo todo numa vida de crime, numa violência, às vezes tem a violência familiar. Ele olha para aquilo e não quer aquilo para a vida dele. Então, ele vai procurar outra forma de se moldar culturalmente, segundo o que ele acha ser correto, tá bom? Existem outras, não é exclusivo a vida familiar, a exerção, como que eu vou falar? Os moldes familiares, é mais fácil. Os moldes familiares, eles não estão exclusivos na família. Por exemplo,
os hábitos das religiões, os hábitos de outras pessoas que convivem, os hábitos escolares e etc. Isso tudo exerce influência sobre uma pessoa que vai normalizar e vai justificar a sua socialização. Padrão social. O padrão social ele é variável de cultura para cultura, pois possui hábitos diferentes. Ou seja, o que é um padrão social para a cultura do goiano, às vezes não é um padrão social para a cultura do nordestino. Quando se assimila as regras, chamamos de interiorização. Ou seja, quando uma criança deixa de receber ordens e começa a se incorporar ao padrão social do seu grupo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui, os brasileiros em geral, têm o costume de sempre que você chega em um determinado local, a pessoa que chega, ela tem que cumprimentar a pessoa que já está no local. E eu vejo isso muito na educação das crianças. Quando você vai ensinar uma criança, quando ela chega, ela tem que cumprimentar uma pessoa, muitas vezes você vai ver o pai. Fala com seu tio, fala com seu primo, converse e tudo mais, fala isso, fala aquilo. Você vê o pai ou o familiar ensinando isso para a criança. Vai chegar um momento em que o pai não vai precisar falar, que a criança vai chegar no local, ele já vai saber que ele precisa cumprimentar todos que estão ali. Isso chama-se interiorização, ou seja, a criança já percebeu que quando ela chega, ela tem que cumprimentar as pessoas. Ninguém precisa ficar ensinando isso para ela, tá bom? Existem hábitos que são controversos aos direitos humanos, isso em algumas culturas. Por exemplo, segregação das mulheres, torturas de criminosos e assim por diante. Esses hábitos eles são controversos aos direitos humanos e, às vezes, ele é imposto numa sociedade, mas em outra sociedade ele não é tão aceito assim, tá bom? Interação social. É por meio do contato social que está a base da vida de uma sociedade. Por meio dele, as pessoas estabelecem códigos, relações de identidade, de atuação de comportamento. Ou seja, quando você entra, por exemplo, quando você entra numa loja de sapato, você vai comprar sapato, as pessoas recebem o vendedor de diversas formas. Existem pessoas que querem ter a paz e a liberdade de escolher o seu sapato e só pegar ali para experimentar. E existem pessoas que querem a ajuda do vendedor, entendeu? O fato ali significa interação social, ok? As interações sociais podem ser de cooperação, que é a interação para dividir tarefas ou em agir em conjunto. Competição, rivalidade entre indivíduos. E assimilação, que é a solução de conflitos. Isolamento social. O isolamento social ele consiste no corte total ou parcial das relações sociais. Isso acontece devido a vários motivos. Um indivíduo ele pode ser, por exemplo, quando uma pessoa ela comete um crime, ela vai para o isolamento social. Por quê? Ela matou uma pessoa, vamos supor, um crime de homicídio, ela matou uma pessoa. Isso mostra que ela não consegue viver no meio social. Então ela precisa ser isolada para aprender, se reeducar a viver no meio social, tá bom? Ou então, ao que a gente está vivendo atualmente, que é o isolamento social. Por isso, por causa do isolamento social, que eu estou na minha casa, você está na sua casa e a gente está tendo aulas gravadas, aulas à distância, devido ao isolamento social. Só que o nosso isolamento social é diferente, é por causa de um vírus altamente contaminado. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue controlar o vírus, mais pessoas são contaminadas, enfim. Isso tudo que a gente já está cansado de ver na televisão. O isolamento social, gente, ele pode causar vários problemas em uma sociedade. Por exemplo, o indivíduo isolado, ele pode acarretar problemas psicológicos. Uma criança que sofre violência doméstica, ela pode, que é a primeira foto que eu coloquei aqui, essa violência doméstica, nesses tempos de isolamento social, com certeza, está se intensificando mais, porque a criança está mais em casa. A mulher pode sofrer violência doméstica também, que também vai estar se intensificando cada vez mais com todo mundo em casa. Pode acontecer a violência sexual também, que ela pode estar cada vez mais sendo intensificada com o isolamento social, com todo mundo dentro de casa, tá bom?
Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido essa aula. Se vocês não entenderam, por favor, me chame no WhatsApp. Pode me perguntar qualquer coisa que eu vou responder para vocês na hora, tudo bem? Tarefas. Eu quero que vocês copiem esses slides no caderno e façam os exercícios da página 41 até a página 43. Bons estudos e até a próxima.